Boa noite, eu me chamo Natália Big, eu sou aluna do curso de Biotecnologia no FRJ e aluna de iniciação científica no Laboratório de Genética Molecular de Micro-Organismos no Instituto Oswaldo Cruz. E o título do meu trabalho é Epidemiologia Molecular e Caracterização Fenotípica de Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter baumannii multiresistentes recuperados de hospitais do Rio de Janeiro e Roraima. Um dos principais problemas de saúde pública é a questão da persistência de determinadas linhagens bacterianas no ambiente hospitalar. Essa persistência leva ao espalhamento dessas linhagens, tanto dentro quanto entre hospitais. Além disso, essas bactérias podem adquirir resistência aos antimicrobianos, através de transferência horizontal de genes mediados por elementos genéticos móveis ou através de mutações. Para compreender melhor a dinâmica de espalhamento, nós precisamos estudar e entender o resistoma adquirido, que é o conjunto de genes envolvidos com a aquisição horizontal de resistências a antibióticos, e o mobiloma, que é o conjunto de elementos genéticos móveis de um organismo. O objetivo desse trabalho é definir a relação genética, o perfil de resistência aos antimicrobianos, identificar genes associados à resistência e plasmídios dos isolados bacterianos recuperados de hospitais de diferentes regiões geográficas. Como metodologia, primeiro foi feito isolamento bacteriano, de 23 isolados da espécie de Acinetobacter baumannii, sendo 13 recuperados no Hospital Federal Servidores do Estado, aqui no Rio de Janeiro, e 10 recuperados no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. Também foi feito isolamento de 35 isolados de Klebsiella pneumoniae, sendo 20 recuperados no Hospital do Rio de Janeiro e 15 recuperados no Hospital de Boa Vista. Posteriormente, foi feita a extração de DNA através do método de choque térmico. Para a caracterização fenotípica, foi feito o teste de suscetibilidade a antimicrobianos, o antibiograma, através de 3 diferentes métodos. O disco de difusão, onde, em função de parâmetros já estabelecidos, é possível determinar se a bactéria é sensível ou resistente ao antibiótico em função do diâmetro do halo de inibição formado na placa contendo o meio de cultura adequado para esse teste. O E-teste, que é um método feito por meio de fitas que possuem um gradiente pré-definido de concentrações de antibiótico, que é distribuída na placa, e dessa forma é possível determinar qual concentração de antibiótico que a bactéria passou a ter seu crescimento inibido, ou seja, a concentração inibitória mínima. E o método de microdiluição, que é um teste que também consegue determinar a concentração inibitória mínima do antibiótico, onde, nesse caso, a bactéria é inoculada em tubos de ensaio contendo meio líquido com diferentes concentrações de antibiótico, onde o tubo onde nenhum crescimento foi observado após a incubação reflete a concentração inibitória mínima daquele antibiótico testado. Para a identificação dos genes de resistência, foi feita a reação em cadeia da polimerase, utilizando iniciadores oligonucleotídicos desenhados especificamente para cada região do gene que desejávamos amplificar. Isso foi feito para os genes de resistência em si e para identificar a presença de integrons, que são estruturas capazes de carrear genes de resistência. Dessa forma, amplificamos primeiro a região chamada integrase para verificar a presença do integron e, posteriormente, a região mais interna para identificar os genes de resistência que, porventura, estão carreados naquele integrão. Depois disso, purificamos o amplicon e fazemos o sequenciamento. Já para a identificação da presença de plasmídio, foram utilizados kits comerciais. Bom, para a determinação da relação genética, foi utilizado o método MLST, que vem do inglês Multilocus Sequencing Typing, que possui uma grande importância epidemiológica global, onde, através de utilizando 7 genes housekeeping, que são genes constitutivos de cada espécie, é feito o sequenciamento do amplicon e diferenças nucleotídicas definem os diferentes alelos de um gene e o conjunto desses 7 alelos define o perfil alélico ou a sequência tipo que são designadas no banco de dados. Bom, como resultado, primeiro vamos analisar o perfil de resistência. Entre 20 isolados de Klebsiella pneumoniae advindos do Rio de Janeiro, nós conseguimos agrupá-las em 9 perfis diferentes, sendo que todos os perfis, exceto um, foram apresentados uma multiresistência, ou seja, foram resistentes a pelo menos 3 classes de antibiótico. Já para as Klebsiella pneumoniae de Roraima, de 15 isolados, nós agrupamos em 10 perfis, onde nós também conseguimos observar que de 10 perfis, exceto um, não apresentou uma multiresistência. E para a espécie de Acinetobacter baumannii do Rio de Janeiro, entre 13 isolados, nós conseguimos agrupá-los em 10 perfis diferentes, onde todos apresentavam uma multiresistência considerável. E nas Acinetobacter baumannii de Roraima, entre 10 isolados, nós agrupamos em 3 perfis
onde nós também conseguimos observar uma multiresistência considerável em todos os perfis. Bom, os genes de resistência foram amplificados através do PCR e confirmados no sequenciamento. Dessa forma, nós conseguimos observar que em todos os isolados, tanto do Rio de Janeiro quanto em Roraima, nós encontramos o gene BLAS-HVG, que é uma beta-lactamase de classe A e que pode ser considerado um gene constitutivo da espécie de Klebsiella pneumoniae, confirmando então a espécie. Também foi encontrado o gene BLACAPC2, que é uma beta-lactamase de classe A, que confere resistência a todos os beta-lactâmicos, incluindo os carbapenens, onde foi encontrado na grande maioria dos isolados do Rio de Janeiro e em 2 isolados de Roraima. Bom, no Rio de Janeiro, nós também conseguimos observar o Blatem, que é também uma beta-lactamase de classe A, de espectro restrito, o BLA-CTXM, que é uma beta-lactamase de espectro estendido, e o BLA-OXA23 e o BLA-OXA370, que são beta-lactamases de classe D, de espectro estendido, considerado uma carbapenemase que conferem resistência a todos os beta-lactâmicos, incluindo os carbapenens. Já para a espécie de Acinetobacter baumannii, foram encontrados em todos os isolados do Rio de Janeiro o gene BLA-OXA23, que é uma beta-lactamase de classe D, uma carbapenemase, e em 70% dos isolados de Roraima também foi encontrado o BLA-OXA23. No Rio de Janeiro, por sua vez, também foi encontrado o Blatem, que é a beta-lactamase de classe A de espectro restrito, e em Roraima foi encontrado outros alelos de BLA-OXA, como BLA-OXA66, BLA-OXA200 e BLA-OXA72. Vale ressaltar que o BLA-OXA23 e o Blatem foi encontrado em ambas as espécies. Bom, para verificar a presença de plasmídeos, foram testados em alguns isolados de Klebsiella pneumoniae e de Acinetobacter baumannii. Bom, dessa forma, nós encontramos em 5 isolados de Klebsiella pneumoniae a presença de plasmídeos e em 8 isolados de Klebsiella pneumoniae de Roraima também a presença de plasmídeos. Já para a espécie de Acinetobacter baumannii, foi encontrado apenas em 7 isolados de Acinetobacter baumannii a identificação da presença de plasmídeos e em nenhum isolado de Roraima. Bom, foram identificados a presença de integrons de classe 1 em Klebsiella pneumoniae. Bom, nessa figura nós conseguimos observar o amplicon, uma eletroforese em gel de agarose, do amplicon da região mais interna do integron, onde nós conseguimos analisar em 7 isolados de Klebsiella pneumoniae um integrão positivo, onde em 4 isolados o integrão carreava o gene AADA, que confere resistência aos aminoglicosídeos, em 2 isolados o gene DFRA, que confere resistência ao trimetropin, e em um integrão nós observamos que aquele integrão estava carregando tanto o gene DFRA quanto o gene AADA. E para a espécie de Acinetobacter baumannii não foi encontrada a presença de integrão. Bom, para definir a relação genética, nós utilizamos as sequências tipos obtidas. Dessa forma, para as Klebsiellas pneumoniae do Rio de Janeiro, nós conseguimos observar uma grande diversidade de sequências tipos, sendo a maioria consideradas STs novos, ou seja, STs onde a combinação de alelos não estava presente no banco de dados. E para as Klebsiellas pneumoniae de Roraima, metade dos isolados também apresentavam STs novos. Também é importante ressaltar que observamos, além de diferentes STs considerados pandêmicos, como o ST437, o ST15, o ST340, o ST17, o ST11 e o ST307, que são STs que circulam que estão presentes em vários lugares do mundo e encontramos também no Brasil. Mas é importante ressaltar a presença do ST15, que é um ST considerado pandêmico, presente em vários lugares do mundo, onde conseguimos encontrar tanto no Rio de Janeiro quanto em Roraima, e consegue nos dizer que esse ST está prevalente também no Brasil, por ser encontrado em diferentes regiões geográficas. Já para a espécie de Acinetobacter baumannii, no Rio de Janeiro, a grande maioria dos isolados foi considerado um ST novo, e em um dos isolados foi encontrado o ST305, que é considerado um ST pandêmico. Já em Roraima, nós encontramos 2 STs pandêmicos, o ST78 e o ST758. Dessa forma, não foi possível fazer nenhuma correlação entre as 2 regiões geográficas, considerando esta espécie.
Como conclusão, encontramos diferentes genes de resistência que são frequentemente encontrados em associação com elementos genéticos móveis e que, em parte, explicam fenótipos de resistência observados nos isolados analisados. Também conseguimos concluir que existe uma maior diversidade de genes de resistência na espécie de Klebsiella pneumoniae em relação à Acinetobacter baumannii. E considerando Klebsiella pneumoniae, existem tanto linhagens compartilhadas entre Rio de Janeiro e Roraima, quanto restritas a uma dessas localidades. E que um ST pandêmico de Klebsiella pneumoniae, o ST15, foi encontrado em ambas as regiões geográficas. E, por fim, concluímos que STs pandêmicos de Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter baumannii foram encontrados circulando no Brasil, revelando que o cenário epidemiológico do Brasil, considerando estas espécies, reflete, em parte, o cenário epidemiológico global. Esse trabalho teve um apoio financeiro do CNPq e do Instituto Oswaldo Cruz. Essas foram algumas referências utilizadas e muito obrigada!